Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Da Caverna à Vida Eterna 4. Esta série de vídeos que iniciamos recentemente contém nossas respostas às perguntas formuladas por críticos, formadores de opinião e leitores de nosso livro O Homem da Caverna à Vida Eterna, lançado em 2019 pela editora Elevação de São Paulo. Esse livro trata da evolução universal como um todo, bem como da origem e finalidade tanto do espírito quanto do homem, assim como das espécies animais existentes em nosso mundo. Procuraremos ser breve, direto e claro em nossas respostas, para que o amigo internauta vá direto ao âmago do problema. A fim de manter a privacidade dos que nos honraram com suas perguntas, daremos apenas o seu primeiro nome. A obra encontra-se à venda no site da Amazon. Dito isto, vamos às perguntas. Da Caverna à Vida Eterna 4. Pergunta número 13. Eu já tinha lido a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, e agora a leitura de seu livro, comparada com a que eu fiz do livro dele, me deixou com algumas dúvidas. E uma delas se refere àquela parte em que você fala da evolução moral do espírito. A minha pergunta é a seguinte: a evolução moral tem um fim? Dalva AR. Resposta: graças a Deus que você ficou com muitas dúvidas. Essa é a finalidade da verdadeira filosofia: estourar uma bombinha de São João no pombal do leitor e fazer todas as suas dúvidas levantarem voo, porque assim ele é levado a raciocinar para encontrar as suas próprias respostas. Professor que sempre dá respostas prontas não é bom mestre, porque ele esteriliza o desenvolvimento mental e a capacidade elaborativa de seus discípulos. O mestre com M maiúsculo tem por meta se tornar supérfluo. E o discípulo, que nunca deixa de ser discípulo, está sinalizando que seu mestre é incompetente. Isto porque uma verdade descoberta que você faz pessoalmente é 1000 vezes mais gratificante, e por que não dizer mais importante, do que uma verdade que é lançada de graça em seu colo, como se fosse uma bijuteria comprada em qualquer bazar. Voltando agora à sua pergunta, isto é, se a evolução moral do espírito tem um fim, se por fim você quer dizer término, a resposta é sim. Atingida a perfeição espiritual, o espírito se põe acima e a cavaleiro de quaisquer quedas, que são todas consequência de sua imperfeição moral. E se por fim você quer dizer finalidade, a resposta é também sim. A finalidade da evolução moral é a perfeição. A perfeição tem ponto de chegada. O que não tem fim ou término é a aquisição da ciência sideral,
e nisto consiste a atividade perpétua do espírito. Só Deus não evolui, só Deus sabe tudo. Abaixo de Deus, todos nós temos de evoluir infinitamente. Pergunta número 14. Li nos comentários ao capítulo 6 de seu livro que a natureza não dá saltos e que cabe ao princípio espiritual passar pela sequência de todas as espécies para chegar ao reino humano. Diante disso, como fica a evolução quando ocorre a extinção de uma espécie? A corrente evolutiva não fica interrompida? Adalberto S.N. Júnior. Resposta. Na área jurídica, denomina-se bens fungíveis os que são substituíveis por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Tomemos um automóvel como exemplo. O Fusca é um bem fungível, porque existem milhares de Fuscas com as mesmas características, e um pode ser trocado pelo outro. A observação revela que o mesmo ocorre principalmente nos reinos vegetal e animal. A natureza é pródiga em fungibilidade e exuberante em possibilidades, e está sempre sendo regenerada, retrabalhada e reinventada pelas fontes invisíveis que a vitalizam e instrumentalizam para cumprir sua extraordinária missão. Como acontece na ciência, a natureza é um laboratório de experimentações em que as que não dão certo são descartadas sem choro nem vela. É o que aconteceu, por exemplo, com os dinossauros, que, segundo a ciência, foram extintos pela queda de um asteroide na Terra há cerca de 65 milhões de anos. Quando eles desapareceram, os princípios espirituais que os comandavam passaram a comandar outras espécies mais miniaturizadas, mas com as mesmas atribuições, como alguém que deixa de dirigir uma jamanta para dirigir um Gordini. O motorista só tem que ser habilitado. A natureza faz experimentações continuamente, porque ela não encontra nada pronto e acabado. E nenhum obstáculo é capaz de detê-la, ainda que ela tenha de ficar hibernada por milênios. Eu me quedo assombrado quando leio em seleções do Reader's Digest de setembro de 1958 o seguinte, abre aspas, o relâmpago, provocando uma combinação de nitrogênio e oxigênio, produz anualmente 100 milhões de toneladas de fertilizante que caem com a chuva, ou seja, muito mais do que produzem todas as fábricas de adubos químicos reunidas. Fecha as aspas. Eu me quedo também estupidificado quando leio na Enciclopédia Conhecer, volume 6º, página 1322, o seguinte, abre aspas, o número de minhocas existentes sob a grama de um pasto é tão grande que seu peso supera o peso total do gado que o terreno pode conter. Fecha as aspas. Diante desses prodígios quase impensáveis da natureza, substituir uma espécie que se extingue por outra equivalente é mamão com açúcar. Pergunta número 15.
Participo de um grupo de estudos espíritas, no qual estamos nos detendo especialmente na parte que fala da origem do homem. Tudo corria bem, sem marola, até que o seu livro me veio às mãos. Me corrija se estiver errado. Nos comentários ao capítulo 12, parece que o senhor extrapola o que ensina Kardec em O Livro dos Espíritos. Ali, ele deixou duas hipóteses sobre a origem do homem. Se nem ele sabia qual era a certa, quem é que vai saber? Geraldo A.P.R. Resposta: quem raciocina? Segundo Kardec, a obra de sua vida não está imobilizada em livros. É progressiva, porosa, absorvente, expansiva e aberta a modificações e acréscimos quando comprovadamente estabelecidos em seu nível. É o que lemos em sua obra A Gênese, capítulo 1, item 55. Já se passaram 160 anos desde a codificação. Quantas revelações já desceram ao mundo nesse período? Quanta luz já nos foi trazida pelo alto, pela ciência e por elevados missionários de todas as nações, tanto dentro como fora do Espiritismo, durante esse período que medeia entre a missão do codificador e nós. Está tudo aí, aguardando apenas para ser aproveitado, usinado e retrabalhado pelas pessoas inteligentes e de mentalidade aberta e arejada. Nossas reflexões vêm para somar, não para dividir ou alterar a doutrina do Consolador, gerando indecisões na mente dos espíritas. Pelo menos daqueles a quem o codificador chamava de espíritas sérios ou completos. Temos certeza de que o que escrevemos em nossos livros não contraria em nada o que foi estabelecido por Kardec. Nós apenas desenvolvemos e avançamos aqueles pontos que ele classificou como hipóteses e que deixou em aberto. E o que é uma hipótese? É simplesmente uma suposição provisória que orienta uma investigação. Ela é menos que a tese, daí o prefixo hipo, que significa abaixo. Hipótese, portanto, significa abaixo da tese. Se a hipótese estiver equivocada, a investigação morre. Se estiver certa, a investigação prossegue e se transforma em teoria, em lei e assim por diante, seguindo as etapas que constituem o método científico. Kardec pensou alto, pensou muito, mas não pensou tudo. E ele espera que seus seguidores fiéis, que se acharem competentes para isso, continuem a desenvolver seu pensamento, contribuindo para o aperfeiçoamento da doutrina, que, em suas próprias palavras, foi a obra de sua vida. Continuem a desenvolver seu pensamento, mas sempre apresentando o fruto de seu trabalho a seus pares, para análises e considerações em conjunto, a fim de que a verdade vá se estabelecendo paulatinamente como resultado do consenso universal e não como imposição de uma autoridade individual. Em nosso caso, nem temos autoridade para impor nada a ninguém, porque nossas obras são submetidas ao crivo das editoras, que as publicam ou não, de acordo com a compreensão que já alcançaram da doutrina do Consolador.
Kardec, hoje, no mundo invisível, certamente aplaude os que trabalham para desenvolver os seus ensinamentos. Se Kardec desenvolveu as ideias do Cristo, por que os estudiosos da doutrina não podem desenvolver as de Kardec? Ou será que o servo é maior que seu senhor? Pelo fato de ter sido tão dedicado ao progresso das ideias, certamente Kardec não gostaria de ver seus verdadeiros adeptos estacionados no tempo, criando teias de aranha na mente por falta de exercício. Ele que tanto valorizou o raciocínio e o utilizou até o limite como sua ferramenta mais poderosa. Portanto, quando escrevemos o que escrevemos, estamos procurando cumprir a nossa parte. O que for equivocado em nossos escritos não sobreviverá, mas o que for correto permanecerá para a eternidade, como ensinava o Cristo. O que eu não posso dizer hoje, vós o direis amanhã, porque sois meus continuadores. Da Caverna à Vida Eterna 4. Caros amigos internautas, no livro A Gênese de Allan Kardec, podemos ler uma declaração feita por ele que revela toda a grandeza de seu caráter. Diz ele em síntese, abre aspas, o nosso papel pessoal no grande movimento de ideias operado pelo Espiritismo é o de um observador atento que estuda os fatos para lhes descobrir as causas e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os fatos que nos tem sido possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos e que nos vêm de todos os pontos do globo, e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e damos ao público o fruto das nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Publicando essas ideias, usamos de um direito comum e aqueles que as aceitaram o fizeram livremente. Se essas ideias acharam numerosas simpatias, é porque tiveram a vantagem de corresponder às aspirações de grande número de criaturas, mas isso não nos causa vaidade alguma, dado que a origem dessas ideias não nos pertence. O nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo isso, fizemos o que qualquer outro poderia ter feito como nós, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profeta ou Messias, nem ainda menos de nos apresentarmos como tal. Fecha as aspas. Aí está. Kardec se apresenta como um filósofo aplicado, um observador atento, um engenheiro de ideias que encontrou uma oportunidade na vida e a aproveitou o máximo que pôde. Não se considera dono dessas ideias que recebeu de milhares de centros espalhados pelo mundo, mas deixa claro que as submeteu a seu crivo e à sua coordenação antes de dá-las à publicidade. E muitas vezes ele corrigia essas ideias nas edições sucessivas de seus livros, demonstrando assim que elas não representam a voz de nenhum oráculo,
nem estavam prontas e acabadas, a ponto de não poderem ser retrabalhadas e aperfeiçoadas à luz das revelações que têm descido sucessivamente à humanidade desde a codificação. Hoje, quando algum estudioso desloca uma vírgula dos escritos de Kardec, tem que tomar muito cuidado, porque pode dar início à Terceira Guerra Mundial. Isso acontece porque, com raras exceções, atualmente há muitos professores de espiritismo dentro da doutrina que agem em sua defesa como se qualquer comentário que extrapole os parâmetros estabelecidos pela ortodoxia oficial fosse uma verdadeira profanação. Não é o que Kardec desejava para essa grande doutrina. Diz ele, no livro citado, fazendo agora a necessária distinção entre o professor, no sentido em que ele emprega essa palavra, e o homem de gênio. Abre aspas. O professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Ele traz a luz que pouco a pouco irá se disseminando por todo o mundo. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos a tempos? Fecha as aspas. Como acabamos de ver e ouvir, Kardec foi um homem de gênio, mas não foi nem é o único. Muitos vieram antes dele e muitos viriam depois dele, para acrescentar novas revelações às revelações já existentes, tanto na doutrina espírita como em outras áreas de manifestação do pensamento humano. E nenhum homem de gênio se vangloria dessa sua missão, porque sabe que as revelações de que é portador não são suas, mas de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.